continuidade ao nosso assunto sobre juízo eterno. Agora nós vamos estar falando do julgamento dos judeus vivos que sobreviveram à tribulação e também dos ímpios que sobreviveram à tribulação. Porque entendemos que a tribulação durará 7 anos, nós teremos sido tirados antes do início da tribulação, e quem ficar aqui, que sobreviver à tribulação, quando Cristo retornar na sua segunda vinda, no final dos 7 anos de tribulação, quando Cristo retornar, vai ter gente que sobreviveu à tribulação, e essas pessoas vão ser julgadas vivas, ok? Serão reunidas e julgadas. Tem muita gente que fala que essa reunião aqui de santos, que os anjos vão reunir, é a igreja. Rapaz, nada a ver. A tribulação é Deus voltando a tratar com o judeu novamente. O judeu não quis saber de Jesus, mas existem muitas coisas para se cumprirem ainda para os judeus. E eu só consigo olhar para a Bíblia e ver isso. Existe um tempo em que Deus vai voltar a tratar com os judeus, e é o período da tribulação. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31. Fique tranquilo, nós vamos falar muito nesse assunto aqui. E você vai começar a ter a mesma visão. Mateus 24, 29 diz assim: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, logo após a tribulação, vai ficar tudo escuro. E diz no 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então a manifestação visível de Cristo, após o final da tribulação, o céu vai se abrir, e Cristo vai voltar para governar. Versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem são esses escolhidos aqui? São aquelas pessoas que se converteram durante a tribulação, seja gentil ou seja judeu, que ficaram na tribulação, que se converteram. Esse período nós não chamamos essas pessoas de igreja. A igreja, a fase da igreja, ela termina com o arrebatamento, entra o período de 7 anos de tribulação, que nós não falamos que é uma dispensação, esses 7 períodos, esses 7 anos de tribulação. Essas pessoas que se converteram, elas vão começar a ser perseguidas por isso, muitas vão ser mortas, ok? Então, escolhidos aqui se refere a essas pessoas, aos judeus que se converteram e aos gentios que se converteram, com a pregação dos 144 mil judeus que vão ser selados lá no capítulo 7 de Apocalipse. Nós vamos falar sobre isso ainda. Ok? Então, os judeus vão ser reunidos. Agora, os gentios vivos também vão ser reunidos, os ímpios. Vamos ver aqui. Mateus 25, 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então, todas as nações da terra vai ter que vir até Jesus para que eles sejam julgados. E ele vai separar como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então os anjos reúnem as nações. Quem tivesse convertido é ovelha, fica do lado direito, e os cabritos ficam do lado esquerdo. Então existe uma clara separação aqui. Essas pessoas entram para o reino, porque ele fala: bem-vinde, benditos do meu Pai, bem-vindo ao reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então, essas pessoas entram para o reino com seus corpos comuns. Não entra com o corpo de glória, não. Eles vão estar com seus corpos comuns. Nós vamos estar com o corpo de glória, a igreja. Os crentes da antiga aliança que ressuscitaram também,
Os mártires da tribulação também com corpo de glória. Mas as pessoas que sobreviveram à tribulação entram para o reino, para o milênio, para o governo de 1000 anos de Cristo, aqui na terra, com seus corpos comuns. Ok? O versículo 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os bodes, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, né? Nota-se que o lago de fogo ele foi preparado não para os homens, foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas aquelas pessoas que não quiseram saber de Deus e que sobreviveram à tribulação, que colocaram a marca da besta, essas pessoas vão ser jogadas então dentro do lago de fogo. Para continuar aqui a nossa exposição, eu gostaria de falar ainda sobre o julgamento de Israel. Ezequiel capítulo 20, do 33 ao 38, vai mostrar também essa questão do julgamento de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Deus, certamente com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei nos países nos quais fostes espalhados, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada. Indignação derramada aqui fala da questão da tribulação que o judeu vai passar. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali, face a face, entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do pacto, ou seja, vão se converter. E separarei dentre vós os rebeldes, os bodes, e os que transgridem contra mim, da terra das suas peregrinações, os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Então vimos aqui o julgamento de todos aqueles que sobreviveram à tribulação, tanto os judeus quanto os gentios. Ok? Vamos ver agora o julgamento de Satanás e seus demônios. Em Judas, capítulo 1, do 6 ao 7, diz assim: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, está falando aqui de alguns demônios que estão reservados em prisões, aguardando o dia do julgamento. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai confirmar isso. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, ou seja, aqui a palavra certa é tártaro, nós já vimos isso, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para juízo. Então, esses demônios aqui, eles estão aprisionados e sendo guardados para o dia do julgamento deles. Não estão soltos, não. Isaías 24, 21, diz assim: naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Então está falando do dia do julgamento dos demônios e também de todos os reis da terra. Apocalipse capítulo 20 vai falar sobre o julgamento de Satanás, porque quando Cristo voltar, após os 7 anos de tribulação, que estabeleceu o seu reino, Satanás vai ser preso, ok? E nós vamos entrar no período do milênio. É um reino de justiça, é um reino de paz, onde quase não vai haver quem peque, vai ser um reino de tranquilidade, o homem vai voltar a viver muito. Nós vamos estudar sobre o milênio, estaremos falando, abrindo os textos. O homem vai viver como a árvore, mas durante esse período, então, Satanás vai estar preso, ok? Vai ter gente que vai nascer durante o milênio, crianças vão nascer durante o milênio, e essas pessoas, elas não tiveram a influência de Satanás. Por isso que Satanás vai ser solto no final do milênio. É o texto que a gente vai ler aqui. Ele vai ser solto porque essas pessoas, elas não tiveram a influência de Satanás, não viveram sob a influência dele. E toda a humanidade, desde Adão, até nós, aqui agora, sofremos a influência dele, é como se fosse uma desvantagem. Essas pessoas viverem num mundo assim, e não terem a opção de escolher, e ter a opção de escolher por Satanás.
porque tem gente que prefere o diabo. Infelizmente, essa é uma verdade. E essas pessoas que viveram no milênio não tiveram essa experiência porque Satanás estava preso. Então, por isso é que ele vai ser solto. E quando ele for solto, ele sai para enganar as nações e então ele é destruído de uma vez por todas. É jogado dentro do lago de fogo. Vamos ler aqui Apocalipse 20, de 7 a 10. Ora, quando se completarem os 1000 anos, ou seja, após o milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, Satanás aqui, depois dos 1000 anos, ele é solto. No início do milênio ele é preso. E depois dos 1000 anos ele é solto. Ele sai para enganar as nações. E veja, meus queridos, que mesmo um governo de Cristo, um governo terreno, um reino de paz, um reino de justiça, tem pessoas que vai preferir o diabo ainda vai se bandear para o lado dele. Ele sai para enganar as nações, junta o povo em várias cidades santas, mas cai fogo do céu e acaba com todo mundo bem rapidinho. E ele então é jogado no lago de fogo, onde vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Ok? Vamos falar agora então do julgamento de todos os ímpios, de todas as épocas, porque existem pessoas hoje que estão no Hades, no lugar de tormento, e essas pessoas um dia vão ressuscitar, e ao ressuscitarem, voltarem para os seus corpos, elas vão passar pelo julgamento do grande trono branco. Eu gostaria de ler com vocês esse texto, Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15. Então, após o milênio, olha a misericórdia de Deus. Deus espera passar todo o milênio, para depois do milênio, então, julgar essas pessoas que estão lá no Hades. Elas voltam para os seus corpos, vão ser julgadas. Olha a misericórdia dele, aguardando os 1000 anos se completarem, né? E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos começar aqui. Quem é a pessoa que está sentada no trono para julgar? Durante muito tempo eu pensei que era Deus que estava sentado. Mas quem vai estar sentado no grande trono branco é Jesus Cristo. Ele. Imagine a cara daquelas pessoas que o transpassaram, que cuspiram nele, que bateram nele. Agora vai ver ele sentado no trono. Essas pessoas vão ressuscitar, voltarão para os seus corpos e estarão de pé diante dele. E aí a Bíblia diz que muitos vão fugir, não é? Muitos estarão fugindo. Atos 17, 31 vai confirmar que Jesus é a pessoa sentada no trono. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui mostra que a pessoa sentada no trono é Jesus. Um outro texto que vai comprovar isso é João 5, 21. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então mostra que ao Filho Deus confiou todo o julgamento. Certo? Vamos falar aqui agora sobre os livros, né? Que nós lemos ali que foram abertos uns livros
e foi aberto o livro da vida. E uma vez um aluno veio me perguntar, que livros são esses? E aí, após eu ter investigado, eu pude perceber que esses são os livros das obras. Registra as obras das pessoas. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriu-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então mostra que esses livros, no plural aqui, são livros que registram as obras das pessoas, as ações das pessoas. Então está tudo registrado. Se você puxou o rabo do gato, está registrado. Roubou o dinheiro da mãe para comprar din-din ou sacolé, está registrado. Se você brigou com alguém ou falou mal de alguém, está registrado. Se você ajudou uma velhinha a atravessar a rua, ação boa, está registrado. Então todas as obras suas estão registradas nos livros, aqui no plural, que eu chamo aqui de livro das obras, onde registra as obras das pessoas. Mas nota-se que o livro das obras não absolve ninguém. E a pessoa precisa ter o nome escrito no livro da vida, porque vai ser conferido a isso. Se seu nome estiver no livro da vida, aí a pessoa consegue então ser salva. Só pode ser salvo se o nome estiver no livro da vida. Existem 8 ocorrências de livro da vida no Novo Testamento, ok? No Antigo Testamento ele é chamado de livro dos vivos. Salmo 69, 26. Pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidades a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Então ele é chamado no Antigo Testamento de livro dos vivos. Êxodo 32, 32 vai dizer também, agora pois perdoa o seu pecado, ou se não risca do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Então é possível ter o nome riscado do livro da vida? A gente viu que sim. A gente acabou de ler que sim. Apocalipse 3 também vai nos mostrar essa verdade. Então, uma vez salvo para sempre, é uma doutrina que não é uma doutrina certa, correta. Você vai ter a oportunidade de ouvir um áudio meu aqui, um vídeo meu. Eu vou estar futuramente gravando um vídeo sobre essa questão. Será que a salvação pode ser perdida? Uma vez ganha, pode ser perdida? Eu creio que sim, porque senão não era possível riscar o nome do livro da vida, né? Apocalipse 3, de 4 a 5 diz, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de vestes vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Ok? Então é possível ter o nome riscado no livro da vida. O livro da vida registra nomes de pessoas salvas, e o livro dos vivos, então, registra as obras que as pessoas fazem. Se já estão condenados as pessoas, a Bíblia fala que quem crê já está, não será julgado ou não será condenado, mas quem não crê já está condenado ou já está julgado. Eu prefiro a expressão condenado. Se já estão condenados, por que essas pessoas vão ser julgadas? Por que ter um julgamento? Eu tenho uma resposta. Fizeram essa pergunta para mim e durante algum tempo eu busquei a resposta e achei. Em Mateus 10, 14, diz assim, se ninguém vos receber nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então ele está falando que vai haver rigor diferente no dia do juízo. Então, eu acredito que quem rouba um pão não pode sofrer a mesma condenação do que aquela pessoa que comete um homicídio. Nós, quando somos homens, somos maus, segundo a Bíblia diz, sabemos dar boas dádivas aos vossos filhos, nós sabemos fazer boas ações, sabemos fazer julgamentos, muitas vezes certeiro. Você acha que Deus iria condenar
as pessoas todas iguais? Certamente que não. Vai ter rigores de juízo diferentes. Quem rouba um pão não pode receber a mesma condenação do que aquele que cometeu homicídio, que matou 3, 4 pessoas. Não é? Se nós sabemos fazer essa distinção, quanto mais Deus. Então o texto aqui me mostra que vai haver rigores diferentes. Ele está dizendo, se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Um outro texto que vai nos mostrar essa questão dos rigores diferentes é o texto de Mateus 11, que diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido em silício e em cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu, até o Hades descerás, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Ok? E por último, eu gostaria de ler Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, sob pretexto, fazeis longas orações. Por isso, recebereis maior condenação. Então, vemos que vai haver julgamento do grande trono branco, apesar de estarem todos condenados. Vai ser abertos os livros que registram as obras. Vai ser aberto também o livro da vida, para não dizer que porventura está cometendo algum erro, mas essas pessoas serão condenadas e, de acordo com aquilo que praticaram, vão receber um grau de condenação diferente do outro. Ok? Todas serão jogadas no lago de fogo e elas sofrerão, não é, eternamente. Tá certo, queridos? Então, eu terminei aqui a parte do juízo eterno. Mais uma vez eu quero convidar você a ir até o nosso site, se cadastrar na área de membros, para que você possa ter toda essa série escatológica, ter acesso a toda essa série escatológica. Tá certo? Clica aí embaixo, vá para o nosso site e seja ricamente abençoado. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.